Olá pessoal, meu nome é Leandro Carvalho, estamos mais uma vez aqui no canal Verticalis Curso e Treinamento. Hoje o nosso assunto será sobre postura das mãos no RCP, na reanimação cardiopulmonar. Este é um tema que eu acho bastante interessante a gente observar, porque foi uma dificuldade que eu sempre observei nos meus treinamentos. Conforme os alunos se aplicavam à prática da reanimação cardiopulmonar, eu venho observado sempre que os erros são comuns, os mesmos erros vão acontecendo de acordo com as pessoas, certo? A postura da mão, a posição da mão, a execução do movimento, isso devido à falta de prática mesmo, né? Então, nesse vídeo, a gente vai estar falando justamente sobre qual é a posição correta das mãos no momento das compressões cardíacas e quais são os erros mais comuns que eu tenho encontrado nos treinamentos, para que vocês observem, tenham essa observância de que esses erros podem acontecer e você observar que não é a forma correta de executar e começar a ter uma percepção melhor do seu movimento para executar um RCP de alta qualidade, que é o que manda os protocolos, ok? Não deixando de pedir, é claro, que vocês curtam o nosso vídeo aí, que vocês possam dar um like para trazer mais relevância para o nosso vídeo, para que mais pessoas possam ver um assunto de qualidade, um assunto que possa fazer toda a diferença na hora de salvar uma vida, e também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para vocês receberem notificações dos próximos vídeos, beleza? Então vamos lá para o nosso assunto, vamos lá falar sobre a postura das mãos no RCP. Vamos começar falando sobre as mãos, correto? Eu gosto muito de iniciar um assunto trazendo a base do assunto, que é a parte anatômica, a parte fisiológica, para que a gente possa realmente ter um entendimento completo sobre o que a gente está falando. Como a gente está falando sobre a postura das mãos, nada mais óbvio da gente falar sobre a anatomia das mãos, certo? Vamos falar sobre as partes dos segmentos, não vamos entrar a fundo sobre articulações, sobre músculos envolvidos, não vamos entrar nessa parte, mas vamos falar sobre os segmentos, né? Quais são as partes das mãos que nós temos, certo? Iniciamos pelos dedos, né? Polegar, indicador, médio, anular e mínimo, são os dedos das nossas mãos. Temos as falanges, né? Proximal, média e distal. Isso aqui é bem interessante a gente saber disso aqui, tá? Justamente porque algumas coisas em relação à postura das mãos, a gente vai estar falando justamente sobre essas partes, beleza? Temos a parte das articulações, né? Articulações interfalângicas, né? Proximal e distal. A gente observa que o dedo, o polegar, ele só tem duas falanges, não tem três como os outros 4 dedos, tá? E vamos dar continuidade sobre a parte da palma da mão, né? A gente tem essas duas partes mais distais da palma da mão, né? Que a gente chama de metacarpofalangianas radiais. São dois metacarpos que estão direcionados com o osso rádio do antebraço. E a gente tem a metacarpofalangianas ulnares, que elas estão direcionadas junto com o osso ulna, tá? Essa parte aqui, esse grupo muscular é da região tenar, tá? É um grupo muscular que está envolvido muito diretamente com a movimentação do dedo polegar, tá? Temos a região hipotenar, que são alguns músculos interligados com a palma da mão e também com o dedo mínimo, onde ele vai estar, esses dois grupamentos musculares, eles vão estar envolvidos muito na movimentação de pinça, tá? Na parte mais distante da mão, que é o polegar e o mínimo, tá? E temos a região central da palma da nossa mão, tá? Por que é interessante saber? Justamente porque a região em que realizamos as compressões, tá? Torácicas, né? As compressões na região do tórax para poder fazer a compressão cardíaca, tá? É justamente esta região aqui, na base da região tenar e hipotenar, beleza? Então é essa parte aqui que vai estar envolvida nas compressões. A parte central da palma da mão, a parte dos dedos, tá? Eles vão estar encostando, é óbvio que vão estar encostando no tórax da vítima. Porém, o vetor da força, a compressão, a base da compressão, ela tem que ser realizada nesta região tenar e hipotenar da mão, tá? Que vulgarmente a gente chama como calcanhar da mão, beleza? E aqui a gente vê a postura, né? A gente vê que a imagem, ela mostra de
de forma ortostática, né? A postura da mão, onde ela está aqui, e mostra justamente a postura da região tenar e hipotenar da nossa mão, onde o osso do rádio e o osso ulna, tá, vão estar diretamente ligados, tá, nas compressões. E daqui a pouco vocês vão observar por quê. Tá? Então a gente observa que é o ponto de apoio, e é justamente aqui, ó, onde você observa na imagem. Essa imagem é clássica, né, que é para quem já trabalha na área de RCP, na área de suporte base de vida, quem já fez o treinamento, obviamente deve conhecer esta imagem aqui, né, que é bem clássica, sobre a postura do corpo e dos braços e das mãos em relação ao tórax da vítima para a realização das compressões cardíacas, tá? E a gente observa que o braço vai estar totalmente esticado, né, cotovelo estendido, para o socorrista, ele vai estar perpendicular em cima praticamente da vítima, perpendicular ao tórax da vítima, e o centro do tórax da vítima aqui, né, na região do externo, ele vai estar posicionando a região tenar e hipotenar, certo? E aqui a gente observa que a postura da mão de cima também é a mesma coisa. Aqui essa imagem ela fica bem mais próxima, né? Dá para a gente perceber esses detalhes, tá? Os dedos das mãos superiores entrelaçam com os dedos inferiores, tá? A gente observa as articulações aqui flexionadas para poder estar fazendo esse entrelaço, certo? E vai puxar os dedos para cima, tá? Eles vão fazer uma elevação dos dedos da mão inferior, certo? Observa, região tenar e hipotenar, o calcanhar da mão posicionando na região torácica, aqui na região do externo, tá? E a gente observa a mão de cima com o mesmo princípio, calcanhar da mão sobre o dorso da mão inferior, entrelaçando os dedos e puxando esses dedos para cima, que daqui a pouco a gente vai entender exatamente o porquê que a gente faz isso, tá? Por que a gente deve assumir essa postura? Não é somente colocar uma mão em cima da outra e fazer o esforço, tá? A compressão? Não exatamente. Exatamente porque todos esses detalhes envolvidos na compressão torácica vai trazer uma compressão muito mais objetiva na região do coração, do pericárdio, né? Na cavidade que envolve o coração, certo? Se a gente mantiver uma postura inadequada, a pressão que vai ser realizada no tórax, ela não vai estar diretamente direcionada no coração, certo? Então, justamente o que a gente falou aqui, né? Maior concentração da força no ponto de apoio, tá? A gente vai ter, assim, para não realizar o eixo na região dos dedos, assim evitar os movimentos de extensão e flexão do punho. Por que que isso acontece? Se eu mantiver uma postura em que os meus dedos vão estar apoiados no tórax, eu posso ter uma tendência de trazer a força para a parte distal, certo? Justamente porque a postura que eu estou, a posição que eu estou, me empurra para frente, né? Por conta do meu centro de gravidade, ele me empurra para frente, e se eu mantiver essa região apoiada, eu posso ter uma tendência de estar apoiando justamente os dedos e executar a compressão torácica movimentando o punho, a articulação do punho, elevando exacerbadamente as mãos, tá? Às vezes até tirando a mão de contato com o tórax, tá? Neste vídeo aqui, ele vai estar mostrando justamente a postura correta das compressões torácicas, tá? A gente observa, vou falar primeiro sobre a questão do tempo, né, das compressões, do ritmo das compressões torácicas. Observe que foi colocado aqui uma contagem, um cronômetro, onde o vídeo mostra uma compressão torácica utilizando um ritmo de 120 por minuto, 120 compressões realizadas por minuto. Se a gente fizer as contas, né, regra de 3 básica, a gente vai observar que são 2 compressões por segundo se eu seguir esse ritmo de 120, sendo que, não posso deixar de falar, é claro que no protocolo de reanimação cardiopulmonar, ele afirma ser a compressão torácica ser realizada entre 100 e 120 compressões por minuto. Tá? Eu gosto muito de utilizar o 120 justamente porque fica mais fácil da gente
conseguir trazer um ritmo, fica mais fácil da gente fazer uma contagem, até para a gente poder estar treinando algumas coisas que no final do vídeo eu vou dar umas dicas para que a gente possa estar realizando as compressões de uma forma bem adequada. Então vamos lá. Observa na contagem no cronômetro, tá, que é realizado 10 compressões em 5 segundos, certo? Claro, se você faz 10 compressões em 5 segundos, quer dizer que você está fazendo 2 compressões por segundo. Então aqui, essas compressões torácicas estão sendo realizadas num ritmo de 120 compressões por minuto. Observa o calcanhar da mão apoiada no centro do tórax. Daqui a pouco a gente vai ver qual é a posição do tórax, vai ser esse apoio, tá? O entrelaçar dos dedos aqui, o calcanhar da mão de cima, né? No caso aqui, foi eu que fiz esse vídeo. A minha mão direita, a minha mão esquerda por cima, que é uma predominância que eu tenho, uma preferência que eu tenho de estar realizando as compressões torácicas. O calcanhar da mão vai estar fazendo a compressão no dorso da mão inferior, certo? Calcanhar da mão direita, calcanhar da mão esquerda no dorso da mão direita, dedos entrelaçados, trazendo os dedos para cima, e observa bem que o apoio não está aqui nos dedos, ó. Observa que aqui eleva, tá? Dá para perceber que não está sendo feita a pressão aqui entre os dedos e que a pressão está sendo realizada justamente no ponto ideal de compressão, tá? Então, o que a gente vai observar aqui sobre este vídeo? Braços perpendiculares ao corpo, tá? Justamente porque quem faz a compressão torácica, quem faz o movimento não é o braço, não é o punho, e sim o nosso tronco, a flexão e extensão do tronco que é realizado para fazer as compressões, justamente por uma questão de vantagem mecânica e de esforço, né? Economia de esforço, certo? As mãos sobrepostas, como já foi falado, o ponto de apoio da região tenar e hipotenar, que é justamente essa região que está sendo realizando a compressão, tá? E qual é o ponto de compressão no tórax da vítima, né? Então a gente tem 3 formas de estar identificando esse ponto de compressão, que isso é muito bom para a gente se orientar no início da nossa formação, e que depois, conforme você vai treinando, conforme você vai se aperfeiçoando, você só de olhar para o tórax você já consegue perceber qual é o ponto de apoio, onde é o ponto de compressão, tá? Então essas são as 3 formas mais comuns que a gente pode encontrar para que é o ponto de compressão torácica, tá? Para compressão cardíaca. Região intermamilar, você vai traçar uma linha imaginária, uma linha reta imaginária entre os mamilos no ponto central, tá? O mais comum, mais antigo que eu já ouvi falar, desde a minha primeira formação, tem essa questão dos 2 dedos acima do processo tifoide. O processo tifoide é o final, é o último ossinho aqui, né? A gente tem o manôbrio do externo, corpo do externo, e o processo tifoide, que é a ponta inferior do externo, certo? Você vai colocar 2 dedos, vai descendo aqui, ó, até encontrar a parte mais macia, que você já vai estar entrando na cavidade abdominal, volta um pouquinho, encontrou a parte mais rígida novamente, a ponta, botou os 2 dedos e a mão vai acima dos dedos, que vai estar dando essa orientação, e não em cima dos dedos, acima dos dedos, tá? Ou a linha média do braço. Se você perceber, entre o ombro e o cotovelo, né, que é o nosso braço, se você traçar a linha média, você vai encontrar exatamente o mesmo ponto. Então, traçou a linha média do braço, vai estar encontrando este ponto. Região intermamilar vai estar encontrando esse ponto. E se eu colocar os 2 dedos em cima do processo tifoide, acima dele vai estar encontrando o mesmo ponto. Então, são 3 referências que a gente pode ter para a gente poder estar se orientando onde é o ponto de compressão torácico para compressões cardíacas, beleza? E aí a gente tem mais alguns pontos que a gente vai estar falando sobre a técnica da compressão torácica, né? Onde a questão da profundidade para o adulto, pelo menos 5 centímetros de profundidade, tá? Isso aqui é um ponto bem interessante, bem importante a gente saber que nas atualizações da American Heart Association, principalmente, eles costumam mudar alguns detalhes que a gente tem que ficar atento. Então, na última atualização, antigamente, né, era 5 a 6 centímetros de profundidade. Hoje, na última atualização da American Heart, ela informa que é pelo menos 5 centímetros de profundidade, tá? É claro que
na realização da compressão torácica, não tem como a gente medir esta profundidade. Então é só treinando para você ter a percepção do seu esforço físico, a percepção do corpo da sua vítima, para saber se você está atingindo a profundidade correta. Outra questão que é muito importante é a questão do retorno completo, tá? Observa que a superfície corporal aqui, ó, ela volta à sua postura original sem tirar a mão do tórax. Isso é muito importante, você não vai ficar quicando em cima da vítima, você tem que ter a percepção que terminou a resistência ao levantar, parou a resistência do tórax da vítima para você poder seguir na próxima compressão, certo? O ritmo de 100 a 120 por minuto, como falei anteriormente, tá? Realizar as compressões até 2 minutos, tá? Se você seguir o protocolo completo, que são 30 compressões para 2 ventilações, então você vai fazer esse revezamento, 30 compressões, desculpa, para 2 ventilações durante 2 minutos e vai realizar a troca principalmente de quem está fazendo as compressões. Se só tiverem 2 socorristas, vocês vão trocar entre si. Se tiver alguns socorristas a mais, algumas pessoas que podem estar auxiliando a mais no cenário, quem está na ventilação, que se for uma pessoa bem mais experiente na ventilação, pode continuar ventilando e pode estar só trocando os socorristas na parte das compressões torácicas. O que é importante salientar sobre essa questão do tempo do ciclo, tá? Se você não tem um condicionamento físico ideal e antes de 2 minutos você já está cansado, você já está se esforçando demais para realizar as compressões e está percebendo que está perdendo a qualidade das compressões, você pode e deve parar antes e fazer essa troca antes dos 2 minutos, tá? O que não é recomendado é você, tendo a possibilidade de revezar, ultrapassar esses 2 minutos, porque você não sabe por quanto tempo você vai estar realizando as compressões. Pode ficar por 30, 40, 50, 1 hora, 1 hora e meia fazendo as compressões até a chegada do serviço de emergência. Então, se preserve, faça o revezamento até os 2 minutos, de 12 a 2 minutos, para que você consiga se preservar o seu condicionamento físico, para que você possa realizar essas compressões por mais tempo, beleza? Então, se você realiza somente as compressões, você não vai fazer esse ciclo de 30 compressões para 2 ventilações. Você vai fazer compressões consecutivas no ritmo de 100 a 120 por minuto, tá? Durante 2 minutos. E é um erro que às vezes eu encontro em alguns treinamentos, alguns instrutores, que fala que se não fizer as ventilações, você vai fazer as compressões de 100 a 120. Simplesmente falam isso. Então é uma informação, vou dizer equivocada, né, mas incompleta na percepção. Pode trazer várias interpretações, que a pessoa pode pensar, só vou fazer 120 compressões e acabou. Não é assim. O tempo de realização continua, o revezamento de 2 em 2 minutos. A realização da RCP vai ser sempre realizada até a chegada do serviço de emergência, tá? O ritmo vai manter de 100 a 120 por minuto. Então, a informação correta para se passar quando você vai realizar o protocolo Hands Only, que é o protocolo onde você não vai utilizar as ventilações, é você realizar compressões consecutivas em um ritmo de 100 a 120 por minuto, realizando um revezamento de 2 em 2 minutos, tá? Podendo trocar antes, mas não sendo indicado trocar a mais de 2 minutos, beleza? E trocar o socorrista, como foi falado. E vamos falar agora sobre os erros mais comuns que eu encontro em minhas aulas, que eu encontro em meus treinamentos, e os alunos em suas formações, aluno de técnico de enfermagem, aluno de bombeiro civil, aluno de brigada de incêndio, né, o socorrista, tá? As pessoas que estão iniciando esse treinamento, tá? Os erros mais comuns que a gente pode encontrar por aí, que vai te ajudar muito a perceber esses erros na hora que você estiver executando. Este primeiro erro é você fazer as compressões sem realizar o retorno completo. Observa a superfície corporal que ela mantém aqui na sua profundidade, né, comprimida aqui. Então a gente observa que não há o retorno completo. Por que que isso é importante? Por que que é importante eu realizar esse retorno completo? O coração é um órgão oco
ele tem 4 câmaras que se alaga de sangue e ao comprimir, a gente expulsa esse sangue para que ele possa ser bombeado, correto? Então, se eu realizo a compressão torácica e mantenho o coração espremido, eu não vou evitar que ele tenha condições de se relaxar e realizar o alagamento novamente de sangue, se encher de sangue novamente. Então, eu faço a compressão, espremo o coração no externo, entre o externo e a coluna, certo? Espremo o coração para bombear o sangue, faço o retorno completo, dando a oportunidade dele se alagar novamente de sangue para a próxima compressão. E aí a gente consegue estar realizando uma compressão nesse sentido em relação à compressão e o retorno com a melhor qualidade. Então, a gente deve observar isso, a gente deve realizar o retorno completo. Isso aqui é um erro bem comum que eu encontro no treinamento, certo? O outro erro comum é justamente o inverso. Em vez de realizar uma compressão na profundidade ideal, essa compressão é muito rasa e às vezes a justificativa é falta de coordenação motora, falta de percepção dessa profundidade, medo de fazer muito forte, machucar a vítima, mesmo sendo boneco. Alguns alunos relatam o medo, assim, mas eu vou machucar. Então, tem essas percepções de relação, e até a questão da força, da realização da força ideal para fazer as compressões. Então, isso aqui é um erro comum também que eu encontro nas compressões torácicas. O que vai acarretar esta compressão mais rasa? Mesmo sentido. O coração está aqui bombeando, ele comprime, bombeia o sangue, volta, relaxa para alagar novamente. Se eu faço a compressão profunda, espremo, devo voltar para alagar novamente. Se eu faço rasa, eu não faço essa compressão ideal. Se eu faço uma compressão mais rasa, então essa compressão não vai estar realmente espremendo o coração, comprimindo ele, apertando ele, para que ele consiga ejetar o sangue. Então, esse aqui é um erro comum que traz ineficiência para as compressões torácicas. Próximo erro, a questão da aceleração. A compressão cardíaca muito acelerada, onde a pessoa exacerba o ritmo das compressões, né? Se a gente tem um ritmo de 100 a 120 por minuto, que é um ritmo que simula o ritmo cardíaco, né? Um pouco acelerado, porque a gente está comprimindo o coração por ele. Então, para fazer uma compensação, a gente acelera um pouco mais o ritmo, como se fosse uma leve taquicardia, para que a gente compense esse déficit das compressões, tá? Porque não é o próprio músculo que está fazendo isso. Então, a aceleração exacerbando, né? Elevando demais o ritmo das compressões, pode trazer algumas consequências. O excesso de esforço podendo facilitar algumas lesões ortopédicas, né? Algumas lesões de deslocamento, né? Luxação de costela, fratura de costela, dependendo da vítima, se for uma vítima mais fragilizada, risco de lesão no coração, porque esse ritmo muito acelerado, você pode espremer, fazer muita força e começar a esmagar o coração entre o externo e a coluna. Então a gente pode estar trazendo algumas lesões cardíacas, a gente vai estar trazendo dificuldade da absorção do oxigênio, da troca gasosa nos pulmões. Tá? Então isso aí também vai estar trazendo algumas complicações. Então aí a gente não vai ter eficiência. Então a aceleração pode trazer lesões cardíacas, pode dificultar. E também tem uma coisa, quando você faz muito rápido, você dificulta até a possibilidade do coração se encher de sangue de forma adequada também. Então você cria um déficit aí na ejeção do sangue para a aorta, levando para o corpo. Tá? Então, isso aí são algumas dificuldades que a gente pode ter em relação ao ritmo acelerado das compressões. E o oposto também das compressões, sendo um ritmo muito lento, abaixo de 100 por minuto, fazendo uma compressão muito lenta, que isso aí vai fazer com que o sangue não tenha pressão suficiente para percorrer o corpo. Quando você faz a compressão, você empurra o sangue para frente. Quando você demora muito a realizar a próxima compressão, vai haver um leve retorno do sangue, ele vai parar novamente, então você não consegue empurrar o sangue para frente. Se você perceber a questão da movimentação do sangue, a cada compressão você empurra o sangue um pouco mais para frente, você vai empurrando o sangue para frente. Se você demora a dar esse empurrão mais uma vez,
esse sangue vai fazer um leve retorno e também ele vai parar e não vai seguir em frente. Então você dificulta justamente a oxigenação do cérebro, o sangue não vai chegar no cérebro, o sangue não vai chegar nas extremidades do corpo. Então a compressão lenta também, mesmo que você faça na profundidade ideal, a compressão no ritmo lento vai trazer esse tipo de complicações para a vítima. Outro erro comum, lembra que eu falei para vocês sobre a questão da postura dos dedos? Região dos dedos aqui, as falanges, a flexão dos dedos aqui em gancho para poder entrelaçar os dedos de cima. Se você fizer a postura trazendo apoio para os dedos, você vai ter esta movimentação aqui, ó, a movimentação articular do punho, certo? Fazer uma flexão e extensão do punho, onde mesmo que até que a compressão venha no ponto certo, isso aqui vai minar muito suas forças. As dores no punho vão aparecer muito mais rápido, tá? Principalmente se você não tiver o costume de realizar compressões cardíacas, certo? Então, você vai cansar mais rápido, o seu punho vai fadigar rápido, vai começar a ficar dolorido e você não vai conseguir realizar as compressões por um tempo ideal, beleza? Rapidamente você vai cansar, as dores vão te perturbar e você não vai conseguir ficar muito tempo realizando as compressões. E também até essa postura aqui, ó, os dedos podem machucar a pele da vítima. Um detalhe assim para as pessoas que tiverem unha grande. Então, o atendimento, a pessoa que tiver unha grande, essa postura aqui pode até trazer algumas lesões na vítima. Então, caso você tenha unha grande e vá realizar as compressões torácicas, fique muito atento em relação à postura dos dedos, para que a unha não machuque a vítima. Outro erro muito comum que eu encontro nos treinamentos dos alunos é esse ritmo aqui, ó, de 2 tempos. A pessoa meio que dá aquele tranquinho para poder dar o ritmo e vai na segunda, vai com força na segunda. Então, fora de questão, essa condição de 2 tempos na realização das compressões torácicas, às vezes foge o ritmo também, né? Se perde o ritmo. Então, isso aí vai trazer uma compressão torácica com baixa qualidade. Você vai tirar a qualidade das compressões, do ritmo das compressões, beleza? Então, é uma situação comum que a gente encontra também e que a gente deve evitar. Outra questão é a questão dos dedos sem estar entrelaçados, a mão em cima da outra. Às vezes, o que pode acontecer aqui, justamente porque as duas mãos estão esticadas, estão estendidas aqui, os dedos estão estendidos, tá? É de você trazer a força para a região lateral, certo? Em vez de fazer a compressão bem concentrada aqui no tórax, você vai trazer a postura para cá, a pressão para as costelas. Então vai ser o pulmão que vai estar sendo mais comprimido, tá? E as costelas vão trazer uma resistência muito maior ao invés do coração. Então esse desalinhamento do eixo de pressão aqui, do ponto de apoio e também o eixo do apoio, né, do ponto de pressão de maior qualidade, vai ser trazido aqui, tá? De maior pressão vai ser trazida para a parte lateral e aí você vai perder a qualidade nas compressões torácicas. Espero que vocês estejam gostando aí dessas informações, tá? Não esqueça, se você estiver gostando, dê o like, ative o sininho, faça a sua inscrição aí para que a gente consiga ter condições de trazer mais conteúdo para vocês aí de qualidade, para que vocês percebam esses detalhes muito importantes na hora de salvar uma vida. Então dê o seu like aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para vocês receberem mais informações que podem salvar vidas. Um outro erro comum, que aqui esse erro eu gosto até vou botar até um asterisco, é você cruzar os dedos, cruzar as mãos, você fazer as mãos aqui, ó, as palmas cruzadas. Por que isso aqui pode acontecer? É a falta de percepção de ficar à vontade nesse entrelaçar dos dedos, tá? É uma coisa que você deve criar o hábito para manter a postura ideal, tá? É uma falta dessa percepção de ficar à vontade com o entrelaçar dos dedos. Porém, eu julgo até, isso é uma posição minha, eu julgo até plausível realizar essa postura, tá? Porque a gente deve perceber também algumas limitações do próprio socorrista, tá? E do momento que está sendo realizado essas compressões, a ocasião que está sendo realizado isso.
Imagina a pessoa em que ela tem artrose nos dedos. As articulações vão estar mais inchadas, vão estar mais doloridas. Ela não vai ter limitação na movimentação da articulação dos dedos. Então ela não vai ter essa possibilidade de fazer esse entrelaço. Então se eu cruzar as mãos e ainda assim botar o calcanhar da mão superior no dorso da mão inferior e realizar a compressão torácica na posição correta, eu julgo ser uma postura, uma alternativa viável, plausível, para que você possa estar realizando. Eu não vou condenar essa postura, porém, isso aqui deve ser, eu julgo que isso aqui deve ser realizado em situações extremas. Uma outra situação que é ocasional. Você é uma pessoa que tem um hábito, se você gosta de usar muitos anéis nos dedos. Tem gente que usa anel em todos os dedos, tá? Anéis de grossos, tá? A quantidade de anéis nas mãos, e muitas vezes os anéis são difíceis de se tirar, e você tem o conhecimento de suporte de barra de vida, e ao se deparar uma situação de emergência, você vai tirar todos os anéis para poder fazer isso? Não vai dar tempo. Tempo é vida nesse momento. Então, e você não vai conseguir ficar entrelaçando os dedos. Então, você assume essa postura, tá? E nos revezamentos, você vai tirando os anéis conforme for possível, para que você, no momento mais indicado, você consiga realizar a postura ideal das compressões torácicas. Então, essa postura aqui com as palmas cruzadas, tá? Não é a postura ideal, mas eu julgo ser plausível em determinadas situações. Condições de limitações físicas da vítima, do socorrista, em não poder entrelaçar os dedos, e condições ocasionais em que o socorrista tem vários anéis no dedo e não tem a possibilidade de estar tirando esses anéis, tá, em tempo hábil, para poder iniciar rapidamente as compressões torácicas. E as dicas, né? Vamos lá para algumas dicas que são simples, tá? Dentro do que a gente já conversou tudo sobre a questão da posição das mãos, da postura das mãos na compressão cardíaca. Isso já foram dicas já ideais para você perceber os erros que são comuns para se evitá-los. Já percebemos, já falamos sobre a postura ideal das mãos e qual é a técnica de compressão para a gente realizar. Mas aqui vai algumas dicas para que a gente possa estar realizando as compressões torácicas, que também vai estar ligado muito à execução, a forma da execução, né? E quais são essas dicas? Primeiro, a questão de você utilizar um material alternativo. Nem sempre vamos ter boneco para poder treinar, manequim de RCP para poder treinar. Então, uma dica interessante é você utilizar garrafa PET. Garrafa PET faz até casa, né? Então, faz barco. Então, por que não podemos utilizar também a garrafa PET para poder fazer a nossa reanimação cardiopulmonar? O que você faz? Pega uma garrafa PET de 2 litros, abre um pouco a tampa, tira só um pouco do ar, fecha novamente, veda novamente. Então a garrafa vai fazer aquele barulho característico dela, certo? De garrafa um pouco vazia, fechou, e você vai fazer a execução das compressões torácicas, justamente para você pegar o ritmo, pegar a postura, pegar o hábito de realizar as compressões, o padrão motor de realizar as compressões cardíacas. A outra dica que eu posso dar para vocês é a questão da contagem mental, porque o ritmo também é muito complicado, muito rápido, muito devagar, fora de ritmo, sem o tempo ideal na contagem, perda de contagem. As pessoas de contagem de 0 a 30 perdem a contagem muito fácil. Se contar mentalmente, sem contar de voz alta, perde muito fácil. Então, é interessante você fazer o seguinte, é uma coisa que eu já fiz, já pratiquei, isso me ajudou bastante, é você fazer o cálculo da seguinte forma: se você pensar nas compressões a 120 por minuto, vem 120 compressões por minuto, o que você vai fazer? Você vai fazer 2 compressões a cada segundo. Então, se no protocolo completo, 30 compressões para 2 ventilações, eu vou ter que realizar 30 compressões no ritmo 120 compressões por minuto, então eu vou realizar 30 compressões em 15 segundos, certo? 30 compressões em 15 segundos vão dar 2 compressões por segundo. Então o que você faz? Ativa o cronômetro, começa a contar em voz alta, de 1 a 30, chegou no 30, baixa o cronômetro. Se o cronômetro der acima de 15 segundos,
você fez a contagem muito lenta. Se o cronômetro bater, quando você chegar no 30, o cronômetro bater abaixo de 15 segundos, você contou muito rápido. E você vai fazendo esse teste de 0 a 30, 0 a 30, 0 a 30, até você conseguir, sem olhar para o cronômetro. Você pode, às vezes, até iniciar olhando para você perceber qual é o tempo do segundo. Isso não é uma alternativa. Mas o ideal para você pegar, realmente ficar fera, é você iniciar a contagem sem olhar para o cronômetro e chegar no 30, bater de novo e olhar. E você vai fazendo isso, repetindo isso, até você ganhar o ritmo mental das compressões em 120 por minuto. E a última dica é treinar. Não tem para onde fugir. É treinar, treinar, treinar e treinar de novo, porque uma coisa que eu costumo falar muito, né, até por conta de uma das minhas formações, que é na área de educação física, existe uma distância muito grande do conhecimento ao movimento. Eu saber como que faz uma coisa não significa que eu sei fazer, certo? Então existe uma distância muito grande entre esses dois pontos. Então você deve saber como fazer e você só vai aprender a fazer se você praticar, se você treinar, porque você vai ganhar padrão motor, você vai ganhar ritmo, você vai ganhar realmente a excelência nas compressões torácicas, tá? Que é o que pede todos os protocolos, que é o que pede realmente a lógica, que é você fazer algo de alta qualidade para que você consiga salvar uma vida, tá, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá? Que tenha sido válido realmente para vocês perceberem quais são os erros comuns que podemos encontrar nas compressões torácicas e que a gente possa melhorar cada vez mais o conhecimento e a qualidade da reanimação cardiopulmonar para que a gente consiga realmente estar seguro na hora de salvar uma vida. Então, se você gostou desse vídeo aí, ó, peço por favor para que a gente consiga trazer mais relevância para o nosso canal, para que a gente consiga ter realmente maior alcance, para que mais pessoas possam estar vendo esse vídeo aí, mais pessoas possam estar se informando sobre esses detalhes que são muito importantes na hora de salvar uma vida. Então, por favor, curta esse vídeo aí, se inscreva no canal, ative o sininho, faça um comentário. Se você conhece algum outro erro, se você é instrutor de suporte à base de vida, se você já percebeu algum outro tipo de erro que não foi falado aqui, ó, faça um comentário aí. Se você ficou com alguma dúvida, comente aí também, para que a gente possa estar respondendo vocês aí. Prometo estar respondendo todas as questões que estiverem sido colocadas em pauta aí. Se vocês tiverem ideia para outros vídeos também, é só dar essa dica aí, é só me falar, que a gente vai trazendo mais conteúdos para vocês de qualidade, trazendo esses detalhes, a riqueza de detalhes que fazem toda a diferença na hora de salvar uma vida. Tá, pessoal? Então, até uma próxima aí. Meu nome é Leandro Carvalho, estamos aqui no canal Verticalis Curso e Treinamento e até a próxima. Um abraço.